As atividades de lista não estão prontas, então não vou mandar vocês abrirem nenhum. Não sei se estão prontos, mas eu vou supor que não estejam, porque eu não revisei. Então, para não ter perigo de ter erro, nem tente baixar. Oi. Eu acho que o Evandro está com 2 telas. Mas de qualquer forma, se ele não tiver feito, eu vou avisar a mensagem e vou fazer agora quando chegar em casa. Já deve estar quase pronto, deve ter um detalhe ou outro. Mas vamos lá, vamos entender aqui qual é a lógica da lista ligada. A gente vai fazer pelo menos 2 implementações de lista, começando da mais fácil, que é a interativa, e a outra que é recursiva, que nos prepara para quando estivermos vendo árvores. Então, vou começar da mais fácil de todas, não tem caso excepcional, que é a que é implementada nas estruturas. Qual é a ideia? Eu já falei que uma lista ligada, um nó aponta para outro nó, que aponta para outro nó, que aponta para outro nó, assim até o final. Vamos aqui para as distinções. A nossa lista, ela pode ter nós de marcação ou não ter nós de marcação. O que é um nó de marcação? É um nó que sempre vai estar ali e que só serve para eu me orientar na lista. Então, normalmente esse primeiro aqui, a gente chama de head, a cabeça da lista. Head. Ui, como é difícil escrever com mouse. E sem mousepad. Ninguém tem um mousepad perdido aí, não? Define melhor o que é um nó. Tá. Ninguém tem um mousepad perdido aí, não? Porque o meu mouse está tão ruim. Vai, traz aí, Lidão. É um herói. Hã? Que é doido, os velhinhos são os melhores. Então, vamos lá. Eu vou fazendo em código à medida que eu vou escrevendo aqui para o negócio fazer sentido, tá? Então, vamos nós aqui. Code lista.go. Então, nós vamos precisar de uma forma de armazenar os nossos elementos, os nossos dados na memória, mas eles não estarão sequenciais na memória. Esse cara não vai estar na posição de memória em frente a esse. Eles podem estar em qualquer lugar da memória. Todos eles vão ter alocação na heap. E eu vou literalmente costurando um elemento no outro. Então, qual é a cara que esses bichos vão ter? Package, main, eles vão ter essa carinha aqui, ó. F11, F11. Como é? Type, struct, não, type, node, struct, tá. Supondo que eu quero guardar um inteiro, eu tenho o valor, que é a coisa que eu vou guardar, que é o inteiro. Mas eu preciso de uma forma de fazer essa costurinha aqui. Então, cada elemento que guarda o meu valor vai precisar saber cadê o próximo. Então, normalmente a gente diz que o meu next também é um node. Então, o nó é o pacote, é o bloco de dados que guarda o meu inteiro e sabe cadê o próximo nó. Então, cada bolinha que a gente está vendo aqui é um struct node. Então, eu vou ter aqui o sim. Cadê? Por que eu não estou mais escrevendo? Onde foi que eu cliquei que desandou tudo? Ah, é o teu mousepad. Tá vendo? Teu mousepad estragou o meu negócio aqui. Não, mano, tá de avacalhação. Cadê? Vou fechar e abrir de novo. Journal. Ó, tá vendo? Vamos tentar de novo aqui. Então pronto, cada caixinha dessas que eu estou desenhando o círculo é uma estrutura nó, e essa caixinha vai ter um valor, 5 vai ser o primeiro elemento, e vai ter um ponteiro que me joga para um outro nó. Esse nó vai estar em um outro local de memória, que vai ter um valor, vamos fazer de conta que é o 7, e um ponteiro que me joga para outra caixinha. E assim eu vou de caixinha em caixinha, até chegar no meu último elemento. 5, 7, 4. Conceito.
A gente pode ter uma lista simples, uma lista simplesmente ligada, chegou no fim, ou uma lista duplamente ligada ou duplamente encadeada. Na lista simples, cada nó só conhece o seu próximo. Na lista dupla, cada nó conhece o seu próximo e o seu anterior. Então, na lista dupla, cada nó conhece o seu próximo e o seu anterior. Lista simples, só vou numa direção. Lista dupla, posso ir em ambas as direções, ir e voltar. A nossa lista pode ter ou não nós de marcação. O nó de marcação é alguém que está sempre ali como referência e nunca muda. Por exemplo, essa lista aqui não tem nós de marcação. Todos os nós são válidos, todos eles têm valores. Eu começo no 5, e depois vou para o 7, e depois vou para o 4, e depois termina, vai para nulo. Então, se a gente fosse escrever aqui manualmente, vamos criar aqui como é? Function new node, que vai receber um valor. O valor que é um inteiro e vai me retornar um node. Então, eu vou retornar endereço de node preenchido com o valor é o valor que eu quero inserir. Next, vou começar como nulo, que aqui é new, e previous, vou começar como nulo, que aqui é new. Tudo bem? Todo mundo junto? Feliz? Satisfeito? Ok, então vamos criar aqui a nossa lista manual, sem nó de marcação, sem nenhum nó de marcação. Int function main tá, peraí. Tem alguma outra coisa aqui, teste.go. Está reclamando. Vamos criar um nó. Seja muito ruim quando a gente fica. Eu estou carregando o Go na minha mente ainda. Go. Node é que nem um nó. Eu vou colocar o 5. Tá. A é o nó que vai ser o 5. B é outro nó que vai ser o 7. C vai ser outro nó que vai ser o 4. Eu botei assim? 5, 7, 4. Ok. Ele está reclamando que eu não estou usando esse negócio para nada, né? Não, é new node que eu vou chamar minha função. New node. Aqui é a ideia do construtor. Criei eles. Eles estão vinculados? O A está amarrado no B, o B está amarrado no C? Não. Bora amarrar. Quem é o próximo de A? É o B. Quem é que está anterior ao B? O A. Quem é o próximo do B? Quem é o anterior do C? B. Quem é... Pronto, né? Acabou, né? Então, bora tentar percorrer a minha lista do começo ao fim. Vamos fazer assim, vamos fazer um for. Vou criar a ideia aqui, for node. Vou começar no primeiro, A. Eu vou andar enquanto o node for diferente de nulo. Node recebe node.next. Aqui é a minha construção. Eu começo olhando para o A. Estou olhando para cá. Eu vou continuar no meu loop enquanto o quê? Enquanto esse cara que eu estou apontando bem aqui for diferente de nulo. Quem é que está depois do 4? Ninguém é quem? Nulo, new. E quem é que está antes do 5? Ninguém, que também é nulo. Então eu posso fazer assim, ó. Eu vou começar aqui antes do A. Eu vou começar aqui no A.
Se tem alguém, eu imprimo. E aí eu vou para o próximo. Então, como é que eu imprimo? fmt.println. Quem é que eu quero imprimir? Node.value. Ok, fiz a minha impressão. O que é que ele vai rodar no final do laço? O valor do Node vai para o next. Se estava aqui, quem é o next dele? 7. Aí vai imprimir o 7 e depois? Aí vai imprimir o 4 e depois? Acabou. Se eu rodar isso daqui, go run lista.go 574. Se a gente quisesse fazer voltando, como é que seria? Começo no C, enquanto for nulo, só que agora eu vou fazer voltando. Eu tenho que fazer como? Previews. 475. É! Hã? Não. Aqui a gente fez a nossa costura manual. A gente costurou manualmente. O papel da estrutura de dados lista é fazer as costuras para que você não tenha que ver. Então, é esses métodos aqui que a gente vai ter que fazer. Vamos imaginar agora que eu quero remover, eu estou fazendo manual. Se eu quisesse remover o 7, o que é que tinha que acontecer? Quero remover esse cara. Manualmente, você vai costurar agora na mão. Como é que eu me livro do 7? Sem perder a continuidade. Você tem que dizer que copiar o próximo dos previews, agora vai ser o 4, o anterior do 4, agora vai ser o 5. Bora lá. Então, o que eu tenho que dizer? Olhando só para o B, tá certo? Olhando só para o 7, eu tenho que dizer quem estava antes do 7, depois dele, é o próximo do 7. Ok? Bora até mudar de cor, para ficar bonito. Agora eu botei assim, ó. Botar de azul. O que é que o 7 vai ter que dizer? Eu quero 7, morre. Aí tudo bem. Ei, cara que está antes de mim, depois de ti, agora é quem está depois de mim. E o que é que ele tem que dizer também agora? Ih, mas essa cor ficou ruim, porque o fundo é azul. Será que o roxinho está melhor? E o que é que agora ele vai ter que dizer para o 4? Ei, cara que está antes de mim, quem está depois de ti é quem está depois de mim. E agora o 5 vai apontar para o 4 e o 4 vai apontar para o 5. Ok, vamos, aqui embaixo vamos costurar só pensando no B. O B vai ter que dizer, ei, cara que está antes de mim, quem está depois de você é quem está depois de mim. Bora lá. Quem é que é o previous? É o anterior. O que é que eu estou dizendo para o anterior? Que quem está na frente dele agora é quem está na frente do B. O que é que ele tem que dizer agora para o 4? O 4 é quem está na frente dele. Eu vou dizer, ei, 4. Quem está atrás de ti é quem está atrás de mim. Eu saí da fila, mas disse para o cara que estava na minha frente, ei, quem está atrás de ti agora é ele que estava atrás de mim. E quem estava atrás de mim, eu digo, ei, quem vai ficar na tua frente era ele que estava na minha frente. Isso é a ação de remover no meio da lista. Que é esse processo de fazer essa costura. Previous, next, recebe next. Next, previous, recebe previous. Tudo bem? Então, se a gente entendeu isso, a gente consegue fazer a lista mais simples. Porque essa lista aqui é complicada. Por quê? Porque se por acaso eu quiser remover, bora aqui, ó, vamos agora para a ideia de nós de marcação. Por que essa lista, do jeito que ela está aqui, é complicada? Porque se eu quiser remover o 5, aí eu não tenho um previous dele, percebe?
O 5 tem um previous, tem um anterior ao 5? Não. Então, se eu tentar remover o 5 e disser, ei, cara, que fica antes do 5, o teu próximo é o 7, não existe cara antes do 5. Então, ele vai estar falando com nulo. Ei, nulo, o teu próximo é 7. Eu no erro, eu não tenho próximo. Então, para não cair nesses problemas, o que a gente faz? A gente sempre vai deixar alguém aqui nas bordinhas, entendeu? Vamos deixar nas bordinhas alguém que nunca vai mudar. Esse seria o rabo, o tails, e esse seria o head. Esses nós aqui sempre vão existir, porque aí justamente eu sempre vou ter um previous e sempre vou ter um next. E aí eu consigo remover ou inserir qualquer um desses caras que estão no meio sem ter o problema dos limites, de continuidade nos limites. Então, vamos para a lista mais simples de todas. Então, a minha lista mais simples de todas, aqui é o processo de costura agora. Professor, Oi. quando vai falando sobre das fontes, quais serão os valores que ele tem? Não interessa, porque eu nunca vou consultar. Pode ser 0, -1, qualquer coisa. Como eu nunca vou tentar consultá-los, eu sempre vou percorrer aqui, ó, andar no meio da lista. Eu sempre estarei aqui olhando para os elementos do meio, das pontas não faz diferença. Mas como que eu sei que eles são eles? Vou te mostrar agora. Como é que tu sabe que é o fim? Então, se vocês entenderem essa costura, bora construir a estrutura. A minha lista, vou chamar de lista dupla. Minha dupla é uma struct. O que é que a minha lista dupla tem, obrigatoriamente? Uma cabeça e um rabo. Então, a minha lista dupla vai ter um head, que é um node, e um rabo, que é um node. Bora criar a lista. Func new lista dupla. Vazio. Eu vou criar o head, que é um node 0. Vou criar um rabo, que é um node 0. Preciso costurar. Como é que é a minha costura? Que não é node, é o quê? New node. New node. Preciso fazer minha costura. Como é a costura? Head.next é o que? Tail. E o que é que falta? Tail.previous é igual a head. Costurei. Peguei dois nós, costurei um olhando para o outro e agora eu posso montar minha lista. Retorna lista dupla com os seguintes valores. Head vai ser o nó head e tail vai ser o nó tail. Ficou faltando o lista. Criei dois nós, costurei eles e coloco eles para representar o setup da minha lista. Minha lista está setada, ou seja, quando começou a lista, ela está exatamente assim. Head olha para tail e tail olha para o head. Oi. Então, quando você for fazer um insert, você sempre vai colocar o novo valor Entre elas duas. no frame do tail. Tanto faz, eu vou colocar em algum lugar. Vai ser sempre essa ação de inserir no meio. Na lista dupla, eu só tenho uma única ação. Porque eu sempre vou estar ou inserindo no meio de duas pessoas ou removendo no meio de duas pessoas. Porque sempre existem pelo menos duas. É que tem diferença entre colocar mais de dois valores pra frente, na frente do head ou atrás do tail. Entendeu? Não, tem não. Ó, por exemplo. Vocês lembram daquela ação que vocês fizeram, né? Se eu perguntasse de novo. Eu tenho um nó N. Como é que eu removo o N? Eu digo, quem está atrás de mim,
quem está na frente de você é quem está na minha frente, e eu digo, quem está na minha frente, quem está atrás de você é quem está atrás de mim. Isso é remover. Como seria inserir na frente de alguém? Eu tenho um elemento aqui, A. O que é inserir alguém na frente de A? Ó, eu já tenho um B aqui, eu tenho um C aqui, né? Com certeza existem dois nós, isso eu tenho certeza. Eu quero que você me diga qual é a sequência para inserir o X na frente do A. O que é que eu tenho que dizer? Atualmente está assim. O próximo do A é o C e o anterior do C é o A. Eu quero inserir o X. O que é que eu vou ter que mudar? Eu primeiro tenho que ajeitar o X. Quem é que, ó, olhando para A, tá certo? Tua referência é o A. Como é que eu insiro o X? Crio um nó para ele. E aí eu digo, quem é que vai estar na frente dele? A sua referência é o A, esquece o C, tá certo? Quem é que vai estar na frente dele? É quem está na frente de A. Quem está na frente de X é o cara que está na frente de A, beleza. E agora, quem é que está atrás do X? Quem está atrás do X é o A, ok? Falta algum ajuste ainda para fazer? Agora eu vou fazer nesses dois, né? O que é que eu tenho que dizer para ele? Quem está na frente de A é o X, beleza. Quem está na frente do A é o X. E quem está atrás do C? Exatamente. Quem está na frente do A atrás vai ser o X. Porque a tua referência é o A. Ok? Então, você só precisa mais ou menos... Esse daqui é o teu método que vai fazer tudo. Só precisa basicamente dois métodos aqui. Eu quero inserir na frente de alguém. Então, vamos fazer aqui um método. Está aqui o teu nó, né? Vamos fazer aqui um function node insert after value int. Node é aqui, né? Ó, tô olhando para esse nó e eu tô pedindo, ei, depois de você, eu quero inserir um determinado valor. Bora tentar então aqui? Bora. Primeiro passo, eu quero dizer, ei, fi, eu tô olhando pro A, pensa só no A agora. Aí eu digo, ei, A, depois de você, eu quero inserir um X. Então, qual é o primeiro passo aqui? Criar o pacote do X. Vou precisar criar o pacote do X. Como é que eu faço isso? Node recebe new node com o valor value. Ok, criei ele. Bora preparar ele aqui. Quem é que vai ficar antes dele? É o A. Node.previous é igual... Ah, aqui eu preciso dar um valor, né? Eu vou chamar de this, ou então n. Normalmente a gente não usa this aqui, não? N. Vou chamar isso aqui de novo para não misturar. Novo. Node. Antes dele fica o node. E depois dele? Quem vai ficar depois dele é quem estava depois desse cara. É o node seta. Égua, mano, você mais aqui bateu forte no coração. Ok, ajeitei ele já. Consegui ajeitar quem fica antes dele e quem fica depois dele. O que é que falta eu ajeitar aqui agora? A volta, o cara que está aqui tem que apontar para ele.
Então eu tenho que dizer, ei, o cara que está na tua frente, quem está anterior a ele é o novo. O cara que está na tua frente, quem está anterior a ele, o cara que está na tua frente, quem está anterior a ele é o novo cara que eu acabei de criar. E agora falta eu dizer o quê? Quem está na tua frente é o novo nó. Bora lá. Quando você está fazendo a inserção, você parte de um nó de referência. Normalmente você quer inserir depois do A, ou então antes do A. Eu vou pedir para vocês fazerem o antes, tá? Mas se eu quisesse inserir depois de alguém, beleza, a primeira coisa que eu vou fazer é empacotar isso daqui dentro do nó. Criei um novo empacotando esse valor no nó. Aí o que é que eu tenho que dizer? Ei, o cara que está na tua frente é quem está na frente do nó original. Então eu faço a atribuição. Quem está na frente do nó original é quem está na tua frente. Quem está na tua frente, nó novo, é quem está na frente do nó original. E quem está atrás de ti é o nó original. Beleza. Quem está atrás de ti é o nó original. Agora eu preciso ajustar a referência do nó que estava bem aqui, que a gente chamou ele de C. Ele apontava para o A, só que ele não pode mais apontar para o A, ele tem que apontar para o X. Como é que eu chego nele? Esse cara é o A.next. E eu quero que o valor que ele aponta para o X. Então, o previous dele, esse é o C, esse é quem é o anterior ao C, vai receber o novo valor. Então, na hora que eu faço isso, ele que apontava para o A, vai agora apontar para o X. E aí, por fim, eu mando o A apontar para o X. O next do A recebe X. Costurinha. Então, agora, eu poderia só fazer o seguinte. Olhando para a minha lista dupla, está aqui a lista dupla. Como é que seria um push front, inserir no começo da lista? Function push front. Aqui eu recebo uma lista dupla. Lista dupla. E eu quero inserir esse valor na frente da lista. Inserir um valor na frente da lista é inserir depois de quem? Depois do head. Inserir na frente da lista é inserir justamente depois do head. Então bastaria eu dizer que L.head, esse é o meu head, ponto, inserir depois o velho. Não criei esse método que insere depois de alguém? Então, insere depois de quem? Insere depois do head. Eu tenho o head e eu mando inserir depois dele. Ele vai fazer a costura justamente para colocar um valor bem aqui. Vamos testar aqui. Então, ao invés de fazer isso, eu vou criar uma lista new lista dupla for v in range 10 lista ponto push front de v. Ok. Agora como é que fica o meu laço? Quem é o primeiro nó válido aqui para eu imprimir? Válido. Head não é válido. Head next. L.head.next. Esse é o primeiro válido. É L? Não, chamei de lista, né? Qual é o meu critério de parada? Quem é o último?
É o tail. Enquanto ele for diferente de lista.tail. Porque lista.tail não é mais valor. E aí node recebe node.next. Por que está ao contrário? Porque eu estou inserindo na frente. Então eu inseri primeiro 0. Aí quando eu inseri 1, o que aconteceu? 1 ficou na frente do 0, aí eu inseri o 2 ficou na frente do 1, e a minha lista ficou toda ao contrário. E se eu quisesse inserir, aqui foi um push front, se eu quisesse fazer um push back, inserir no fim. Não, porque se eu inserir na frente do tail não tem nada. Não. Exato. Eu vou inserir na frente do cara que está atrás do rabo, atrás do tail. Então, ó, se eu quero inserir no fim, eu vou olhar para o tail e inserir na frente do cara que está atrás do tail. Porque se eu só tiver aqui um elemento, tudo bem, tanto faz. Mas imagina que eu tenho vários. Tem o head aponta para alguém, que aponta para alguém, que aponta para o tail. Dá um push front, é inserir na frente do head, beleza, ok. E dá um push back, inserir na frente do cara que está atrás do rabo. Então seriam tail.previous.insert after. Vamos testar? Então aqui push front não, push back. Corra linda, corra maravilhosa. E como seria inserir ordenado? Inserir ordenado. Se eu não tivesse aqui fazendo pushback, mas... Ó, vocês viram que a gente só criou um método até agora, né? Um método de costura. Inserir depois. E aí com ele eu consigo... poderia remover... vou mandar isso aqui para vocês. E vou pedir para vocês criarem um método de remover. Porque a gente já consegue inserir no começo e inserir no fim. Ok? Tentem fazer a costura para remover um nó, beleza? Então esse código aqui, este código vai para Notepad. Notepad.com/Siriguela. Eu gosto de Siriguela. Não, eu não sou um robô. Ih, nem cabe. F5 aqui. Bicicletas. Aqui é uma bicicleta, aqui é uma bicicleta, aqui é uma bicicleta. Bora lá. Façam o método de remover. O objetivo de vocês é remover. Vocês podem começar aqui criando um remover e passando o valor, que seria o comecinho, né? Na tua lista você teria um método de remover passando um valor. Mas para remover passando um valor, eu tenho que achar esse valor na lista. Aí você vai ter que percorrer a lista procurando por esse valor. Fazer um loopzinho, que nem a gente fez aqui embaixo, ó. Fazer um loop. E se por acaso você encontrar, você vai ter que descosturar esse nó do meio. Descosturar do meio. Então, bora lá? Para fazer o remover, vocês vão ter que fazer o procurar. Lista dupla. Procurar. Recebe um valor e retorna um nó. Primeiro método que você poderia fazer é o procurar.
Vai andar do começo ao fim e aí você retorna um nó com o valor ou então com o nulo. E aí, se você tem um nó, você pode fazer o remover. Vamos nós. Se liga ela. Ó, lista é legal, né? Não, ó, gostaram de lista? É divertido. De onde? Em qualquer lugar? Pega um bloco qualquer. Pega uma atividade qualquer para fazer. Aqui não tem teste não, é só para vocês mesmos fazerem o código e rodarem. Pega uma atividade qualquer lá do bloco para fazer. Tá. Que lá tem um comando mágico. Certo. Só que não tem nenhum teste para esse comando. Porque ela é interna. Aí, mas assim, é como se fosse uma leitura. Ele fosse ler Magic, aí ele faz alguma coisa. Tipo show. ah, tá, entendi. Não tem nada, é verdade. É inútil, é só para dar. Tem que remover aquilo ali. Remover. Oi. Eu posso fazer para retornar um ponteiro, né? É. Retornando um ponteiro, ele só... Aqui, ó. Exatamente, retorna o ponteiro. Enquanto isso, eu vou habilitar a atividade. Ah, acho que nunca contei isso para vocês porque é easter egg, tá? Então, quando vocês têm lá o repositório de vocês, ó, deixa eu abrir aqui, tá? Se você tá lá, vou abrir aqui, blém, tá aqui. Você tá no seu repositório, aqui a pasta database com todas as suas pastas, tá? Se você quiser criar uma para você fazer os testes, por exemplo, nessa daqui, você pode pegar qualquer uma, copia ela e bota o nome que você quiser, por exemplo, minha lista dupla, tá certo? Na hora que você abrir o TKO de novo, ele vai identificar essa entrada, por exemplo, TKO é de local. Se lá no atividades locais, ele vai achar minha lista dupla. Então você pode criar novas pastas ou novas atividades. Se ele achar uma pasta que tenha uma chave que não está sendo utilizada, ele entende como uma atividade local. E aí você pode criar para você, para fazer teste, para criar suas atividades, o que você quiser. Chup, chup.
Tá. É dessa do manipulando, porque tipo, segundo enunciado é pra gente colocar um número que tá se repetindo aqui. Não é Cadê? repeated. Retorne uma lista com os valores repetidos. Sim. O 1 se repete 2 vezes. É como que nem o Baruel. Quantas figurinhas eu tenho repetido? Quais são as figurinhas que eu tenho disponíveis para trocar? Ah, tava entendendo que era tipo assim, pegar o É, elemento exato. e Com os valores. Entendi. Não ficou claro mesmo a enunciação. E a outra é dos especiais. Porque é para a gente contar a questão dos elementos, né? Tipo, a no. Qual é? Volta lá. Mas deixa eu abrir que eu chamo dela. Agora se eu tentar lembrar qual. Teams. Qual O time. que é que o Teams faz? Uma ou mais pessoas de mesmo estresse seguidas formam um time. Ah, tem que ser seguido. Os caras têm que estar na sequência. Então, por isso que são 2 vezes o 5, o 7 está sozinho, o 1 está sozinho e o 5 está sozinho. As pessoas têm que estar seguidas. Tá bom. Show, show, show. Obrigado. Show, 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 show. Editor de texto, editor com Ctrl+Z. Pam, 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 pam. Tchararara, tcharam, tam. Se alguma hora eu quiser olhar como é que tá minha nota no sistema, eu faço. Não sei porque não calculei. Não, é porque eu só lembrei que terminei de mostrar a tabela de notas. Aquela tabela não existe, aquela tabela. É mais fácil vocês verem a porcentagem em cada bloco. E como assim, quanto vale cada bloco? Todo vale 2? Tudo está valendo a mesma coisa por enquanto. Vou fazer média. Como é tudo desconexo, todos os blocos têm o mesmo peso. E a side quest é opcional? Sim. É porque ela tá com asterisco. Não entendi. Tá dizendo que é obrigatório, em vez de ser um maisinho, tá asterisco. De qual? As side quests. Não, elas não contam. Ah, Elas, não entram na nota. elas não entram na nota. Entram se você fizer, aumenta um pouquinho. Ah. Mas não contam na nota. Tá. Você tem 100% nos blocos aqui, você está com 10. Se a gente não passou 3 blocos, na verdade, 1, 2, 3, 4 blocos. Uhum. Se você tem 100% em cada bloco, você está com 10. Entendi. Aí quando for aumentando, Exatamente. tá distribuindo. Está distribuindo. Isso aqui.
Entendeu? Aí a gente vai fazer lista, pilha, fila, Vai conseguir. Se ordenação. tiver mais de já. 100, aí não conta. Aí não, acho que não, porque tu extrapolaria o quanto que aquele bloco pode valer, a não ser algumas atividades excepcionais que eu sugeri, por exemplo, como Jokenpô, ou então o de essas daqui, né? Sudoku ou distância. Essas são excepcionais, as outras não. Porque essas são legais, independente das outras. Obrigada. Eu ia programar aqui fora, se só tá um pouco no frio. Por que esquentou? Quando eu cheguei estava frio. Tem que botar metade desse povo para fora. Desde o início só aqui a Maria. Pois é, tá triste. Viu, né? Eu deixei lá no... Por quê? Não vem não. Eu sou só um com uns 200 alunos, não dá não. Aí, coisa que bom, fico feliz de vocês estarem incentivados. Adoro quando os alunos se incentivam para fazer. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Dam, dam. Ta-da-da-da. Oh, meu Deus, que vontade de fazer atividade. Não, remover o primeiro elemento que você encontrar, para esse valor. Isso. Você tinha dito que os métodos públicos, eles têm uma letra maiúscula, né? Sim. Aí os outros que não têm, eles aparecem do mesmo jeito? Tipo, Não. eles não são escolhidos? Eles são. É porque depende de onde você está vendo. Por exemplo, se eu estou aqui dentro da função, se eu estou escrevendo dentro do pushback, eu vou enxergar tudo que é da lista. Então eu poderia fazer lista, ponto, qualquer um dos métodos da lista. Por exemplo, se o push front fosse privado,
eu conseguiria fazer lista ponto push front, porque eu estou dentro do método da lista. Mas se eu estiver fora, por exemplo, agora eu estou aqui na main, eu só consigo fazer o lista ponto push back. Se eu tentar fazer o push front, ele vai dar erro. Não vai dar erro aqui, não vai dar erro aqui, mas vai dar erro se eu tiver em outro módulo, porque o escopo de visualização dele é por módulo, por package, na verdade. Tá vendo aqui os packages? Então, eu consigo chamar um método privado desde que eu esteja no mesmo package, ou seja, é dentro da mesma unidade de desenvolvimento. Se eu tiver em outro pacote, aí eu não consigo, fica invisível. Por isso que aqui é estranho. Porque no normal, tipo assim, no Java, C++, quando você bota privado não, aqui é sempre visibilidade de pacote. Não existe isso de protegido, nem nada. Público para qualquer lugar e privado só dentro do pacote. Tinha esquecido disso. Detalhes tão pequenos da linguagem, coisas muito grandes, para esquecer, bora brincar. Eu consegui remover e recosturar, só que ele tá, eu pedi para ele remover o 7, tá. Só que ele removeu o 8. Exato, é porque você usou o elemento errado como referência. Se você quer remover o 7, você tem certeza que parou no elemento certo? Aqui, ó. Dá um find e manda ele. O teu find, cadê o teu find? Tá aqui, se o... Não, mano, tu integrou desde de preguiça, mano. Faz 2 métodos separados. Ai, égua. Acaba ansioso. Aqui daí o cara assim pega como o primeiro presunto, e depois bota o queijo na boca, e depois bota o pão e diz que não importa a ordem. Foi. Pega uma preguiça, eu tenho que montar a atividade todinha para chegar na minha sala. Quer que o pessoal de AD não começou a trabalhar antes, mas já estava feita a atividade. Conseguiram fazer alguma coisa? Progrediram, dá um grito aí no... Avisa no corredor para o povo voltar. Vamos lá, vamos aqui para algumas observações. Número 1. O processo de remoção e de inserção. Bora lá, vamos lá. Nesse caso, no caso da lista dupla, tudo é fácil. Talvez seja difícil no começo, só porque você está com muito ponteiro e muita coisa costurando, mas acredite, é maravilhoso isso daqui. Porque sempre dá certo, não tem caso especial, não tem nada disso. Quando vocês estiverem amanhã vendo lista simples, sem cabeça e rabo, vocês vão adorar a lista dupla com cabeça e rabo. Oi. Sim, senhor. Vamos lá. Na lista dupla com cabeça e rabo, não tem erro. Então, o nó, ele pode cuidar da própria vida dele. Por exemplo, vamos aqui, só para a gente treinar. Aqui eu estou chamando a partir do nó. Se eu pedisse a partir do nó para inserir antes, inserir before, quero inserir esse valor antes desse cara. Vamos ver se vocês conseguem.
Primeiro eu tenho que ver quem é o novo, né? Novo vai ser new node com esse valor. Ok. E agora, estou inserido antes desse nó. Antes desse nó, eu vou inserir o novo. Então, quem é o novo next? Novo.next. É melhor desenhar por enquanto? Bora lá. Eu estou querendo, eu tenho um cara aqui, cadê? Eu tenho um cara que é o meu nó de referência, vou chamar ele de referência. E eu quero inserir alguém antes dele. Quais são os passos? Quem é o próximo desse? É o nó de referência. O próximo dele, vou chamar de ref, para ver se fica mais fácil. É o ref. Quem é o anterior a ele? Novo.previous é o anterior do ref. Ref.previous. Beleza, então agora eu já consegui fazer isso. O que é que falta? O cara que está antes da referência, depois dele, vai ser o X. Então, referência.previous.next é o novo. E agora falta o que dizer? Referência.previous é igual a novo. Referência.previous é igual a novo. Beleza? Vamos para a remoção. Eu só digo nó, cai fora. Eu só digo para ele, porque sempre vai existir um antes e um depois. Eu só digo para ele o seguinte: meu querido, Capo Gato, como é que ele vaza daí? Ele tem que dizer: ei, tu que está na minha frente, o cara que está atrás de ti é quem está atrás de mim. E ele diz a mesma coisa: tu que está atrás de mim, o cara que está na minha frente, o cara que está na tua frente é quem estava na minha frente. Tudo olhando para ele. Então eu posso dizer: tu que está na minha frente, quem está atrás de ti é quem estava atrás de mim. Tu que está atrás de mim, quem está na tua frente é quem está na minha frente. Pronto. Ou seja, ele se desgrudou da lista. Se você quisesse desfazer o vínculo para que ele esqueça, porque ele ainda lembra, ó, quem estava nas pontas dele não sabe mais quem ele é, beleza? Porque quem estava olhando para ele agora está olhando por cima dele, mas ele ainda lembra quem são os colegas, sim ou não? Sim. Então agora, por questão de segurança, você poderia dizer: ei, eu vou esquecer de quem está atrás de mim e vou esquecer de quem está na minha frente, porque aí eu não tenho mais perigo de tentar acessar alguém que eu não devo mais acessar, que não é mais, que eu não faço mais parte desse grupo. Fui excluído da panelinha, me removeram da panelinha, brigaram comigo, cortaram o dedinho. Cortaram o dedinho novo. Cortaram o dedinho novo. Ou seja, se o de vocês ficou parecido? Hã? Tudo bem, porque a busca vai chegar nisso, né? O que é que falta aqui para eu ter a minha busca? O meu search. Function L, lista dupla, busca. Busca por valor, que me retorna o quê? Um node. Aqui é a busca mesmo de sempre, né? Quem é o primeiro? For node for node recebe l.head.next
Primeiro válido é o head.next. Você tem 2 nós de marcação aqui. Enquanto ele for diferente de L.tail, porque quando ele chegar no tail não tem mais ninguém, e Node recebe Node.next. Como é que eu sei que eu encontrei o que eu queria? Se Node.value for o valor que eu procuro, então sim, achei, retorna Node. Se não, aí você tem 2 opções aqui, tá? Primeira opção seria retornar o nil, para dizer que é nulo, ou então no caso do C++, você poderia retornar L.tail, que o tail não é válido, o tail representa o fim, o tail é um nó de marcação, mas a gente vai usar o mais comum, que seria o nil, o nulo. Ok. O que seria a minha função remover agora? Remover. O que é que a função remover faz? Eu pego um nó, seria lista ponto busca, uma coisa horrível, tem que ser buscar para ficar no infinitivo. Buscar pelo valor. Se eu encontrei, se Node for diferente de... Como é que o menino dele agora? Node.remover. Porque aqui eu estou fazendo a partir do Node. Nó, se mata nó. Se arranca, se auto-arranca da lista. E o remover não retorna nada. Não. Remover não retorna nada. Vamos testar aqui este breguesso. Inserir todo mundo. Vamos chamar lista ponto remover do 6. Será que vai? Não sei. Go run lista.go. Ué, de onde é que esse 5 está saindo? Porque eu tenho um push front aqui. O 6 morreu? Sim, o 6 morreu. 6 morreu. Morre, 6. Morre. O que é que falta aqui? Faltam várias outras manipulaçõezinhas, como por exemplo inserir ordenado, onde você vai ter que sair procurando o canto que ele tem que inserir. Achou o canto, insere o cara, não tem o que fazer. Não tem mal o que fazer. Teria ordenação, mas a gente não vê a ordenação ainda. Inserir no final, inserir na Mopar, né? Não sei se vocês perceberam uma coisa estranha. Vocês percebem que agora, para a gente poder navegar na estrutura, a gente tem que estar olhando para o interior dela. Isso é muito feio, sim ou não? Aqui, para você conseguir navegar na estrutura, só para poder imprimir os nós, você precisa acessar a implementação da estrutura. Isso é horrível, horrível, né? Porque você não expõe a sua implementação interna para quem vai usar. A pessoa não está preocupada se você tem head, se tem tail, você não está nem aí. Ela só quer percorrer os seus dados. E aí, para nos salvar de expor a estrutura interna, o que é que a gente vai usar? Vocês são gênios. Vamos lá, pergunta. O que é que o iterador precisa, supondo que agora eu vou criar um iterador, tá vendo essa coisa horrível aqui? Começando em next, tail. Eu queria que fosse uma coisa assim, limpinha, lista.iterator. Olha como é que eu queria. It é lista.iterator, enquanto it for it.hasNext. Não tem nem nada aqui. it.next.
A mesma coisa que a gente fez para o outro. É exatamente a mesma implementação. Pego o iterador, enquanto tem alguém, vou para o próximo e pego o valor. Sucesso, sucesso? Beleza. O que é que a gente precisa agora? O que é que o iterador type iterator struct? Quais as informações que ele precisa para poder caminhar dentro dessa lista e saber onde parar? O que é que ele tem que guardar? O que é que ele tem que saber? Hã? Tudo bem, mas da lista dupla, o que é que ele tem A gente tem que entender que o que está de minúsculo é privado. Você tem que imaginar que fora do teu package, você não consegue acessar head nem tail. Isso é só oculto, você não consegue enxergar nada disso. Você só consegue utilizar os métodos, as coisas que são públicas. É porque aqui vocês conseguem enxergar tudo porque vocês estão dentro do pacote, tá certo? Mas fora do pacote, se estiver utilizando uma estrutura de outra pessoa, ou se alguém estiver utilizando a tua, ele só consegue enxergar o que é público. Por exemplo, ele sequer conseguiria extrair o valor de dentro do nó. Para extrair o valor de dentro do nó, ou você mudaria o value para ser público, ou você daria um get value nessa informação. Beleza? Só que aqui a gente está escrevendo, então a gente tem acesso a tudo. Por exemplo, nesse caso, ele precisa saber como parar. Ele precisa saber quem é o tail. Ele também precisa saber, se eu estiver só indo para frente, onde é que eu estou. Então pronto, eu preciso dessas duas informações. Onde eu estou e qual é o rabo para eu saber como é que paro. Como é que eu sei, por exemplo, como é que eu alimento ele? Lista dupla. Vou pegar aqui um iterator. Return endereço de iterator. O que é que ele precisa saber? Quem é que está antes do começo? Antes do começo válido. É o head. É o não, é o L seta head. O head é que nem o -1 lá no vetor. Lembra que o vetor começou com -1? Antes do começo? E o tail vai ser L.tail. Como é que eu sei se tem um próximo? Func iterator has next. Como é que eu sei que se tem um próximo valor para eu ir? Se o meu próximo for diferente de rabo. Se o meu próximo for diferente de rabo, ainda tem alguém na minha frente. Então, retorna it.node.next diferente de it.tail. E como é que eu vou para o próximo? Isso aqui me retorna um inteiro. Eu tenho que ir para o próximo e pegar o valor dele. Ir para o próximo é fazer it.node, recebe it.node.next. Fui para o próximo e agora eu tenho que retornar o quê? it.node.value. Começa antes do começo. Eu sei que existe um elemento válido se o meu próximo não é o rabo, e eu consigo ir para o próximo pegando o next dele e retornando o valor. E agora eu consigo interagir assim. Começando em algum lugar, enquanto eu tenho alguém, vai para o next.
Se eu quisesse o iterador bidirecional, seria só eu poder, né, poder perguntar se tem anterior, se tem próximo, mas vamos ficar só com esse. Então, eu vou criar a atividade, provavelmente hoje à noite, tá? E aí, qual é a sugestão que eu faço? A atividade de vocês é exatamente refazer o que vocês fizeram na aula, tá? Então, assim que eu lançar a atividade, ou então se vocês já quiserem estudar e refazer, é importante que vocês tentem refazer sem consulta. Esse conteúdo pode parecer estranho, mas depois que você entende o lance de Next Previous, ele é facinho. O de amanhã vai ser mais chato, porque o de amanhã não tem como voltar. Eu só tenho Next. Então, se eu só tenho Next, tudo dificulta a minha vida. Eu só tenho Next e também não tenho cabeça nem tenho rabo. Então, eu tenho que fazer um monte de tratamento. Como é muito chato, conteúdo chato pra caramba, eu só vou fazer com recursão, que é a única forma fácil de fazer. Os outros professores gostam de fazer, o Ricardo dizia que era o algoritmo do cachorro e do cego. Que é assim, olha como é engraçado. Você só tem a ida, tá? Você só tem a ida, todos os nós são válidos, só para a gente dar como é que é o nome? Spoiler de amanhã, né? Você só tem a ida, aí você quer remover o último elemento. Aí se você olha, se você está procurando o último elemento, esse cara é o último? Não, é o último, não, é o último, não, é o último, não, é o último, é. Eu sei que eu cheguei no último. Você não tem como voltar. Então você precisa fazer alguma coisa. Ups, peraí. Eu vou fazer o seguinte, o Ricardo chama de o algoritmo do cachorro e do cego. O cego está com o cachorro guia cego procurando um abismo. E aí ele manda o cachorro guia cego ir na frente. Na hora que o cachorro guia cego cai, ele sabe que chegou no abismo. O Ricardo que me ensinou essa. Bora lá. Fazer a chamada aqui. O final. Bora para onde pede. Ups.